Isso mudou tudo na minha vida de estudos para concursos públicos. Antes de ter minha primeira aprovação, eu fui reprovado 6 vezes, porque eu não entendia esses dois pilares que eu vou conversar com você. Eu vou trazer para você esses pilares de uma forma bem natural, como uma conversa, para que você possa entender e sair fora de algumas armadilhas que a gente vê aí. De um militar hoje, um primeiro tenente, que foi aprovado, hoje ensina pessoas a serem aprovadas. Eu quero te ajudar de forma gratuita, para que você possa superar as dificuldades que eu tive antes, sem ninguém me ajudar. Eu estudo neurociência há 10 anos, estudo psicanálise, e eu entendi, para ser aprovado, que existem dois pilares, e que esses pilares eles fazem total diferença quando você quer realmente ser aprovado num concurso público. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu tinha minha mentalidade limitada, ou mediana. Eu só queria ser aprovado, eu queria uma vaguinha. Eu tinha objetivos medianos. Eu tinha dificuldade em ter foco, eu tinha dificuldade em ter atenção, eu tinha dificuldade em fazer simulados. Eu começava a ler um conteúdo e ao mesmo tempo eu me perdia naquela leitura. Eu não conseguia desenvolver um raciocínio lógico para chegar no final da página ali e falar assim: olha, eu entendi isso. E eu consegui perceber que a partir de dois princípios basilares, duas bases, eu conseguiria evoluir. E essas bases, esses princípios basilares que eu venho tratar com você aqui hoje, que eu quero te explicar de forma muito tranquila, para que você possa evoluir no seu concurso, evoluir, alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos. Eu não vou ficar aqui de historinha, falando coisa para você que não existe, falando coisa que eu nunca fiz. Eu vou te falar tudo o que eu fiz. E eu quero que você entenda bem, é uma conversa isso daqui. É uma orientação de alguém que foi muito reprovado e hoje está aprovado, e hoje passou em vários concursos, e o último concurso agora, oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Então veja bem, eu tive e tenho, tive nas mesmas dificuldades que você tem hoje. Que você fica falando: olha, eu não consigo ter foco, eu não consigo manter o meu objetivo, eu não consigo seguir um cronograma, eu estou parado. Eu não consigo sentar aqui na cadeira e estudar por 10, 15, 20 minutos, que eu já me sinto ansioso, aflito, com medo, eu me sinto inseguro. Eu não consigo fluir nos meus estudos, eu não consigo passar de um patamar de acertos no simulado para outro patamar. E isso faz toda a diferença. Se você quer realmente passar no concurso, subir os patamares do aprendizado, faz toda a diferença. Como neurocientista, eu posso te dizer que existem vários fatores que influenciam aqui. Mas dentre esses fatores, dois fatores primordiais, que são a base são a base que eu vou falar para você aqui, a principiológica, que vão mudar totalmente o seu jeito de enxergar o concurso, enxergar você mesmo. Existe uma premissa militar de que nós sabemos que o comandante vai perder uma guerra se o planejamento dele, dependendo do planejamento dele. E tudo é assim, tá, gente? Tudo começa no planejamento. Porque o planejamento ele começa aqui na nossa mente. E é na nossa mente que nós planejamos tanto sucesso, tanto fracasso. Você pode até achar que não, mas veja bem, se eu planejo fazer uma viagem e o meu planejamento, por mais legal que esteja, direcionado que esteja, eu não planejar de forma completa, ou seja, a minha ida e a minha volta, planejar só a minha ida, pode ser que na volta eu tenha dificuldades. E é assim que o concurseiro vive a vida. Ele planeja só a ida. E às vezes planeja mal planejado e não consegue chegar na distância suficiente. Então o concurseiro ele tem ações certas, mas ele tem ações insuficientes. E essas ações insuficientes que estão te fazendo ser reprovado e reprovado e reprovado, achando que concurso público é uma fila. Concurso público não é uma fila, por favor, não pense assim. Concurso público é uma corrida. E se você ficar aí de cabeça baixa, você vai ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas.
e muitas pessoas vão chegar na sua frente. Eu, quando percebi que esse formato tradicional que nós aprendemos desde pequeno, aqui no Brasil principalmente, não funcionava para mim, eu consegui encaixar meus estudos. Consegui ver que aquilo não funcionava para mim, porque eu tinha que fazer parte de uma minoria. Porque eu estava fazendo parte da maioria. E a maioria era reprovada. A maioria nos concursos públicos são reprovados. São feitas milhares e milhares de inscrições, mas somente a minoria é aprovada. Pensa aqui, ó, no CFO da PM de Minas, às vezes 10 mil inscrições, 5 mil inscrições, 4 mil inscrições para 120, 160 vagas. A minoria que passa. A minoria que consegue chegar até o final. E eu vou te ensinar a ser a minoria. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a ser a minoria. Nesse vídeo aqui, eu não quero simplesmente pegar você e falar assim, olha, os passos são esses são os passos, toma esses passos. Não. Eu vou te mostrar duas bases principiológicas que vão te levar a tomar os demais passos, certo? E veja bem, a minha virada de chave, ela começou com essa visão que eu tive, que esse ensino tradicional estava matando os meus sonhos e pode estar matando o seu também. Você pode estar preso a mitos que não existem mais, que já foram desmistificados, mas que blogueiros, falsos mentores, cursinhos preparatórios aí da vida, que só querem lucrar, te socam na sua cabeça e você fica nisso. Eu já fui vítima de cursinho preparatório. Já fui vítima de mentorias aí que não valiam de nada, que era cursinho preparatório transvertido de mentoria, que não me guiava em nada. Mas eu compreendi o que eu estava errando. O que eu estava errando, o que eu não sabia, eu compreendi. E um dos princípios basilares é esse aqui, chama-se organização. A organização, ela tem que ser parte da sua vida. A organização é tudo. Com a organização, você consegue alcançar patamares altos, níveis altíssimos de aprovação. Com a organização, você consegue mudar toda a sua vida. A organização vai ditar o ritmo. E quando eu falo de organização, eu não estou falando de organização de cronograma, de tempo. Eu estou falando de organização geral. Eu sentava para estudar e começava a pensar nos meus problemas. Começava a pensar como é que eu ia pagar a conta. Começava a pensar no que eu ia fazer amanhã. Começava a pensar nas coisas que vinham na mente e eu tinha que fazer depois. Isso me atrapalhava. Porque eu estava estudando de forma desorganizada. Eu começava a pensar no que eu vou organizar para estudar amanhã. Eu estudava organizado, sim. Eu organizava um dia para o outro. E eu investia pouco tempo na organização. E hoje eu não sei se você entende isso melhor, se você vai estar mais maduro para concurso público. A organização, ela tem que ser 50% do seu esforço. Uma tropa hoje, você sabe se ela é vencedora numa guerra? Se ela está organizada. Mas a organização vem antes da guerra. A organização vem antes da guerra. E o aluno, o concurseiro hoje, ele não quer organizar, ele quer colocar no Anki. Eu gosto do Anki, eu acho muito bom. Mas depender só de inteligência artificial, você está perdendo. Você está perdendo para aquele que não depende de inteligência artificial e conhece seus limites e conhece o passo a passo das matérias do concurso público. O concurseiro, ele quer deixar tudo nas mãos do cursinho preparatório, criar o cronograma, criar o material, criar tudo. Ele só quer abrir a boca e deixar a comida cair na boca dele, mastigada, e só engolir. E não faz esforço nenhum. Sem esforço, sem sucesso. É assim que funciona a vida. Ou você acha que Elon Musk, Silvio Santos, Steve Jobs, Walt Disney, você acha que esses camaradas não tiveram esforço, não? Você acha que eles eram a maioria? Muito pelo contrário. Era a minoria. Muitas vezes chamado de loucos. Mas olha aí, onde é que estão os loucos? Então é isso. O que eu fiz, então, para você falar assim, olha, mas tudo bem, o que você fez de organizar aí? Eu organizei, eu fiz o que a maioria não fazia.
Eu organizei a minha vida, o meu tempo, as minhas finanças, os meus materiais, as minhas semanas de estudo, organizei tudo. Como é que eu fiz isso? Eu coloquei no papel. Eu não pedi para ninguém colocar para mim, eu coloquei no papel. Eu fui organizando passo a passo, passo a passo, passo a passo. Fui organizando detalhadamente tudo, para que quando chegasse perto da prova, eu já tenha condições de estudar organizado. Porque o meu cérebro não ia ficar desgastado em organizar, em ficar pesquisando, em lembrar. Meu cérebro só ia ficar preocupado em aprender. Você não aprende porque o seu cérebro está desorganizado. E o nosso cérebro ele é organizadíssimo. Você não aprende porque você deixou com que as pessoas organizassem a sua vida, organizassem o seu material, organizassem o seu cronograma. Você deixou que as pessoas fizessem isso. Você deixou o seu sonho, o seu sucesso. Você deixou aquilo que você sonhou desde pequeno. Você deixou a responsabilidade nas mãos de quem só quer dinheiro, só quer uma matrícula, só quer mais uma inscrição. Então a culpa é sua. Mas a partir de hoje, pense assim, organize tudo. Não deixe nas mãos de ninguém. A organização tem que ser sua. Você tem que pegar, só você conhece o seu tempo, só você conhece suas limitações, suas dificuldades. Organize. Organize sua vida. Organize o que você vai fazer. Organize tudo antes de sentar e estudar. Que você saiba o que você vai estudar hoje e o que você vai estudar no último dia. Pode parecer difícil, mas não é não. Só é custoso de fazer. Só é demorado de fazer, mas não é difícil. É organizar. Porque o dia que você organizar a sua vida, sentar e for organizar a sua vida, isso vai mudar. Você vai saber o que você vai estudar hoje, amanhã e depois. Você não vai sentar e simplesmente ir. Amanhã eu organizo. Essa semana eu organizo a próxima semana e assim. Pegue a sua agenda. Eu sei que você tem agenda. Eu sei que para jogar bola, para jogar videogame, para sair com a galera, você tem agenda. Mas isso é o seu sucesso que está em jogo. Ou você acha que a aprovação não é sucesso? Eu considero a minha aprovação, sempre considerei a minha aprovação e as dos meus alunos como sucesso. E o sucesso ele tem 3 pontos muito importantes. Que o sucesso ele tem que ser o seu dever, a sua responsabilidade, a sua obrigação. Se você não levar o seu sucesso assim, você vai começar a procrastinar, perder o foco, desmotivar. Você vai achar que o problema está no material, que está aqui, que está colar, que está em todo mundo, mas não. Está no problema como você organiza a sua vida, como você enxerga o sucesso. Então, depois que eu entendi que o formato que me entregavam era fraco para mim, era fraco para a minoria, porque a minoria precisa de algo feito com mais força, com mais vontade. E só a minoria que se apega mesmo a ir lá e fazer o material, a botar a mão na massa. Poxa, você quer ser aprovado no concurso, mas não quer botar a mão na massa. Você quer ser um tenente, quer ser um soldado, quer ser um delegado, quer ser um juiz, mas você não quer botar a mão na massa. E outro ponto a outra base é ser obcecado. A primeira base é ser organizado. E a segunda base é ser obcecado. Você tem vergonha de ser obcecado. Você tem medo do que as pessoas vão falar de você. Olha, ele é doido. Começou a estudar e ficou doido. Que se dane, cara. Que se dane. É você que vai estar desfrutando do seu cargo lá na frente. É você que vai estar desfrutando da segurança de que um concurso público te traz. As outras pessoas vão ficar ali te julgando. Julgar é do ser humano. Deixe que julguem, que pensem, que falem. Não é assim que diz a música. O que você não pode fazer é ficar se limitando. Porque, eu não posso ser exagerado, porque senão eu vou perder a amizade. Se você perdeu a amizade porque você está estudando, é porque não era uma amizade de verdade. Se você perdeu um namoro que você está estudando, é porque não era um amor de verdade. Se você perdeu alguma coisa por causa dos estudos, é porque aquilo não era de verdade. Então veja bem, você precisa ser obcecado. E a obcecação para mim naquela época foi definir, eu quero ser o primeiro colocado. Eu fui? Eu não fui. Mas eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar
Como eu cheguei até aqui? Eu defini que eu queria ser o primeiro colocado, ou se não, estar entre as primeiras colocações. E tracei as minhas metas, tracei meus planos com base nesse objetivo. O objetivo alto. E esse objetivo alto, ele sustentou a minha motivação, sustentou a minha atenção, sustentou o meu foco. E foi assim que eu consegui chegar. Cheguei em primeiro colocado? Não. Cheguei nas 10 primeiras colocações? Não, mas eu cheguei. Cheguei nas colocações, fiquei dentro das vagas. Isso que era o mais importante. Porque quando eu pensava simplesmente em estar dentro das vagas, eu quero uma vaguinha só, eu quero uma vaga. Eu pensava de forma medíocre, mediana, nem isso eu chegava. Nem aí eu chegava, porque os meus objetivos eram tão fracos, tão pequenos, que eles não me desafiavam. E por eles não me desafiar, eu não tinha atitudes suficientes para alcançar nem sequer eles. E eu ficava frustrado com objetivos pequenos. Com o objetivo grande que eu tracei, eu não fiquei frustrado, porque apesar de não chegar em primeiro, nem entre as 10 primeiras colocações, eu cheguei. Consegui ser aprovado. Acertei o alvo. Acertei o alvo. Não acertei no meio, mas acertei ele. E é isso que você tem que entender. Você tem que falar para você mesmo que a aprovação no concurso é o seu sucesso. E o seu sucesso é um dever com o seu futuro, uma responsabilidade com a sua família e uma obrigação ética com o seu presente. Se você não colocar assim, você nunca vai conseguir ser aprovado. Você vai sempre ficar pensando, concurso é uma fila. Você faz concurso é até passar. Não. No mundo atual de hoje, no qual as informações chegam tão rápidas a você, no qual as informações têm tanta forma de você chegar nela, você tem que entender que ser aprovado não é uma questão de estar na fila, mas é uma questão de estar correndo num caminho correto. Antigamente podia ter sido. Creio pouco ainda nisso. Que concurso você faz até passar. Hoje tem uma outra visão que eu digo para você. Concurso você faz para passar. Porque se não for para passar, você está cavando sua própria cova. Você está assinando seu próprio atestado de incompetência. Você está limitando a sua capacidade. E é isso que eu ensino para os meus alunos da minha mentoria. É isso que eu ensino para você aqui. E falo para você, entenda. Você precisa de ter essas duas bases bem definidas na sua mente. A organização. Você tem que ser organizado, organize tudo. Seja obcecado. Deixe que as pessoas falem. Deixe que digam. Deixe que perca. Você vai conseguir muito mais depois disso. Mas veja bem, eu estou falando isso para pessoas que realmente têm um sonho. E esse sonho não pode passar de agora. Pense comigo aqui, gente. Quando você estuda simplesmente para passar, ou com um objetivo mediano e você não passa, você está desperdiçando tempo. E tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Com dinheiro você não compra tempo. Nem mais um segundo de vida você compra. Mas tempo é vida. Tempo é vida. E quanto mais de vida você está disposto a desperdiçar com um cursinho preparatório que fica te enganando, com essas mentorias transvestidas de cursinho preparatório, ou vice-versa, que dizem que são uma coisa, mas não são. Eu te falo isso porque eu já fui muito frustrado. Até que eu encontrei um mentor que me guiou, que me orientou, que pegou no meu pé, que me pegou pela mão, que me pegou do jeito que estava e me levou, me ensinou que eu precisava de ser independente, ser autodidata, que eu precisava de organizar, que eu precisava de ser obcecado, que eu tinha que largar as coisas de lado e começar a entender melhor, que eu tinha que começar a fluir mais, que eu tinha que criar meu próprio material, que eu tinha que parar de depender dos outros, que eu tinha que parar de ser um bebê nos estudos para concurso público. Porque é assim que muito concurseiro age, como um bebezão, um bebê reborn, que fica aí. Que não faz nada. Só quer que até que o cursinho balance os braços dele. A cabeça. Então para com isso. Se a sua família depende de você, coloque isso como seu dever, como sua responsabilidade, como sua obrigação. Pare de encarar o seu sonho
como uma simples fila. Uma hora chega lá. Cai nessa não. Não cai nessa não, tá bom? Eu sei que no início da aula, na aula não, isso aqui não foi aula, no início dessa conversa eu não te pedi like, não pedi para você se inscrever, mas se você se sentiu à vontade para curtir esse vídeo, curta. Se você se sentiu à vontade para se inscrever no canal, se inscreva. Certo? Eu tô aqui para ajudar, de forma gratuita, para trazer aquilo que eu passei. No meu link, que eu vou deixar na descrição, tem um pack chamado Pack dos Aprovados. Nele eu dou aulas ali, são 17 ferramentas. 17 ferramentas para você colocar ali seus estudos, organizar os seus estudos, ser obcecado. São 17 ferramentas que eu ensino a preencher e trago os modelos dela também. O preço é simbólico. É um preço simbólico, você vai ver lá. Bem simbólico mesmo, tá? É para ajudar você. O que você não pode é ficar aí se atrasando por causa de cursinho preparatório, por causa de medo e por causa de outros fatores. Seja organizado, seja obcecado. Eu sempre estou aqui, meu canal é novo. Eu espero que você tenha crescido ao ver esse vídeo e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo que eu faço aqui toda semana, todas as terças-feiras. Valeu!